Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa cobertura de provas Medway. Hoje para a gente falar sobre as nossas dicas e apostas para USP São Paulo 2025. Lógico, na área de cirurgia, porque para quem não me conhece, eu sou Daniel Aber, sou cirurgião geral pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. E aqui está meu Instagram, @danielaber.medway. Quem quiser me seguir lá, pode mandar mensagem se tiver alguma dúvida dessa aula, ou até mesmo se tiver alguma daquelas dúvidas que surge na mente quando a gente está indo deitar para dormir antes da prova e a gente pensa, meu Deus do céu, eu preciso saber o que está acontecendo. Manda mensagem que eu vou estar ali para ajudar vocês, realmente estando juntos até o final. E para a gente estar junto de verdade até o final, vamos entender como que é a prova de cirurgia na USP São Paulo. A USP, galera, o HC propriamente dito, é uma instituição que é forte no pronto-socorro e é forte nas especialidades. Então, é uma prova que vai traduzir isso para a gente. A gente vai ter questões de urgência e emergência, tanto de cirurgia geral, quanto das especialidades no pronto-socorro. E a gente vai ter também muitas questões que vão trazer os cuidados clínicos em paciente cirúrgico, como conduzir um pós-operatório, o que esperar no pós-operatório de determinadas cirurgias, o que fazer com esse paciente no pré-operatório para otimizar o intraoperatório, eventualmente. A gente tem que estar preocupado com tudo isso, porque é rotina lá dentro do HC. E a gente sabe que essa prova, que graças a Deus é uma prova muito bem feita, na minha opinião, a melhor prova de cirurgia que a gente tem dentre os principais hospitais do Brasil, porque é uma prova coerente. A gente lê, isso vai acontecer com vocês, vocês vão ler e vão falar, realmente, essa aqui é a prova da USP. Era isso que eu vinha vendo nas provas antigas. São assuntos pertinentes, não são assuntos fáceis, mas são assuntos pertinentes, cobrados de forma pertinente, que vão trazer um enunciado muito bem feito, muito bem elaborado, para que a gente consiga raciocinar em cima e chegar em alguma resposta pontual de diagnóstico, exame e conduta. Vão ter sempre aspectos ali, galera, que vão levar a gente do ponto inicial da questão até que a gente consiga chegar numa resposta direta. Não vai ser fácil, mas vocês vão conseguir. E eu sei que no meio do caminho vocês vão passar por um momento que vão ficar em dúvida em algumas questões entre duas alternativas. Isso acontece. Mas saibam que a prova do HC traz detalhes no enunciado que normalmente vão invalidar uma dessas duas alternativas que vocês estão em dúvida, porque é uma prova que não cabe recurso. Essa é a realidade. Às vezes a gente tenta brigar com a banca, mas é uma prova bem feita. É difícil ter recurso. Já aconteceu o ano em que a gente teve gabarito sendo liberado errado, a alternativa errada, e aí a gente entrou com recurso, mas a gente consegue perceber claramente que não é um erro da banca, às vezes que é um erro de digitação, alguma coisa assim. Esse raciocínio realmente tem que acontecer em cima do enunciado e em cima das imagens também, porque haja imagens nessa prova. A USP São Paulo tem um banco de imagens infinitos, graças a Deus, imagens que vêm bem impressas, que vão ajudar a gente em toda essa caminhada de raciocínio em cima do enunciado para chegar na resposta, às vezes tendo que entender algum detalhe da imagem e mais imagens, porque cai muita imagem, é a prova que a gente mais tem que esperar. Imagem, então hoje nós vamos ver imagens para a gente conseguir acertar tudo que vier pela frente. Lógico, não só imagens vamos ver hoje, né? Vamos ver assuntos com imagens dentro. E quais são esses assuntos? Vamos começar falando de trauma abdominal. Quero falar com vocês de um detalhe de trauma de pelve, trazendo o contexto da arteriografia e também de cirurgia de controle de danos. Vamos falar de tumores do aparelho digestivo. Individualmente é um assunto que rotineiramente cai na prova do HC, pode cair de forma difícil, e aqui a gente vai falar dos detalhes principais sobre o principal tumor, o que mais cai, que é o câncer coloretal. E vou finalizar falando sobre fechamento da parede abdominal. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma tendência a aparecer em questões de hérnias, de cuidados com feridas abdominais complexas. Então vamos falar disso aqui, eu acho relevante. Vamos começar pelo trauma abdominal, mais especificamente falando sobre trauma de pelve. E quando a gente está falando de trauma de pelve, galera, a gente sempre tem que pensar no mecanismo do trauma, porque nem sempre o paciente vai estar estável. Em alguns casos, a gente vai ter a fratura em livro aberto, clássica, que esse paciente vai chegar
chocado para a gente no pronto-socorro, e a gente tem que lembrar que nesses casos o principal sangramento é de origem venosa, e por isso a gente vai precisar de um tamponamento pré-peritoneal. Mas não é isso que eu quero apostar com vocês aqui. O que eu quero apostar diz mais respeito à estabilidade hemodinâmica. Lógico, não podemos esquecer dos cuidados desse paciente na sala de emergência. Vamos passar um lençol, uma cinta na pelve intertrocantérica para já fechar, caso a gente sinta alguma instabilidade ali no momento do ABCDE. E se o paciente estiver estável, tecer nele. Tomografia de abdômen e pelve para a gente entender o que está acontecendo. E se na tomografia a gente ver algum extravasamento arterial de contraste, famoso blush arterial, a gente vai para a arteriografia e emboliza o que precisa embolizar. Se vem sem extravasamento arterial e esse paciente não tem fatores de risco muito relevantes, a gente pode passar a fazer um tratamento não operatório. Galera, trauma de pelve é onde a gente vê muitas questões tratarem de arteriografia para tentar identificar um sangramento arterial nesse contexto aqui que a gente está conversando. Mas a gente vai fazer a tomografia buscando extravasamento arterial em outros traumas complexos também, porque a gente pode ter extravasamento arterial no fígado, a gente pode ter extravasamento arterial no baço, e eu quero puxar aqui um detalhe que já apareceu em prova de R+, de outra instituição, que eu preciso que vocês levem para a prova do HC também, porque vai que aparece por lá, que são algumas situações especiais que a gente vai ter que lançar mão da arteriografia. Quando a gente está conversando sobre trauma esplênico sem blush, a maioria dos pacientes, a gente vai poder seguir até mesmo similar ali o protocolo, partir para um tratamento não operatório e acompanhar. Só que em alguns casos, pacientes de alto risco, pacientes anticoagulando, pacientes idosos, pacientes que precisaram receber transfusão de hemocomponentes, foi aberto um protocolo de transfusão maciça. Nossa, esse paciente está sangrando a ponto de eu precisar abrir um protocolo de transfusão maciça. Será que ele não tem nenhuma lesão arterial nesse baço? É bom a gente olhar. É bom a gente fazer uma arteriografia para entender o que está acontecendo. Uma ressalva a mais é que isso aqui é mais para pacientes idosos, pacientes mais graves. Nas crianças, a gente tem que tomar cuidado, tá? Nas crianças, a gente tem que tomar cuidado porque existe uma ressalva de que a arteriografia pode eventualmente piorar essas lesões. Então, em crianças, a gente não faz. Um outro contexto, vai que aparece na prova, porque já apareceu também, né? É com relação à cirurgia de controle de danos hepática. Se a gente está diante de uma cirurgia de controle de danos hepática, que a gente vai empacotar o fígado e mandar esse paciente para a UTI depois, a gente pode lançar mão de uma arteriografia, porque vai que numa arteriografia, com o paciente sendo cuidado na UTI, a gente consegue identificar algum blush, algum extravasamento, fazer a embolização. Aqui não é um fígado, tá? Aqui não é um fígado. Aqui é uma lesão mais distal no paciente. Mas eu quero mostrar para vocês só a imagem, para vocês entenderem que se vocês verem um contraste borrando, isso aqui é um extravasamento arterial de contraste. Isso aqui não é nada. É um extravasamento arterial de contraste embolizado, resolvido. E nesse contexto que eu estou falando para vocês de pacientes que passam por cirurgias de controle de danos, que vão para a UTI, a gente tem que entender também o que foi feito no intraoperatório, na cirurgia de controle de danos propriamente dita. Não se esqueçam que todos esses pacientes graves vítimas de trauma, nós vamos estar cuidando desde a sala de emergência, com todos os preceitos, toda a filosofia do Damage Control Resuscitation, para chegar no intraoperatório e fazer a menor cirurgia possível, deixar esse paciente em peritonеostomia para ser cuidado na UTI. Mas qual que vai ser a cirurgia menor possível a depender do órgão? Se for um rim, qual que é a nossa cirurgia de controle de danos? A gente pode tirar um rim de um paciente? Pode. Se for um fígado, a gente pode tirar o fígado do paciente? Não pode. O paciente vai morrer se a gente for fazer uma hepatectomia num paciente vítima de trauma. Ele vai morrer e sanguinar. E esse é o racional que vocês têm que ter, se a gente pode ou não tirar um órgão. A gente pode tirar um baço numa cirurgia de controle de danos? Pode. A gente pode tirar um diafragma? Não. A gente não pode tirar o diafragma do paciente. A gente pode tirar um pedaço de intestino? Pode, sem reconstruir, without anastomosis. A gente pode usar no trauma uma estratégia que a gente chama de clip and drop. É clipar realmente
os segmentos que estão acometidos ali, sai um pedaço e a gente deixa ali, manda o paciente em peritoneostomia para UTI. Vasos grandes, vasos nobres do nosso corpo. A gente pode arrancar uma cava? Não pode. Pode arrancar uma aorta? Não pode. Daniel, já vi acontecer. Infelizmente, às vezes o caos está tão grande que a gente só vai conseguir ligar para cima e ligar também para a galera da vascular ajudar a gente. Mas, a priori, é fazer um shunt, ligar, reparar, sem arrancar nenhum pedaço. Pâncreas. Pâncreas, normalmente na porção distal, a gente tende a conseguir fazer uma pancreatectomia distal para controle de danos, só que se tiver envolvimento muito grande ali da região da cabeça, com duodeno na jogada, às vezes a gente tem que drenar, tentar fazer hemostasia local ali e cair fora. Mesma coisa para bexiga. Para bexiga, lembrem para a prova do HC também, tá? Lesões extraperitoneais, a gente fica mais tranquilo, só sonda. Intraperitoneal, tá borrando o contraste todo lá para cima no raio-x da uretrocistografia. O que a gente está vendo? A gente está vendo uma lesão intraperitoneal, a gente precisa rafiar essa bexiga, senão nunca vai cicatrizar, a gente precisa de cirurgia. Legal? Guardem isso aqui, guardem um conceito e olhem essa questão aqui da USP São Paulo. Homem de 19 anos de idade foi vítima de ferimento por arma branca no dorso. Na sala de emergência, ABCD dele, via aérea pérvia, saturação 98% e ar ambiente, ausculta pulmonar sem alterações e PA 140/80, frequência cardíaca de 90 e tempo de enchimento capilar normal. Fecha abdominal, negativo. Escala de coma de Glasgow, 15, está em paz. E no E, ausência de dor abdominal, sondagem vesical com diurese clara, toque retal sem alterações e está com uma facada nas costas. Realizada a radiografia de tórax na sala de emergência, que não evidenciou alterações e foi realizada hemostasia local. Por que essa questão está aqui? Porque vão pedir para a gente a conduta. E eu falei que trauma abdominal é importante, então eu não ia ficar tranquilo se eu não falasse nas dicas e apostas para vocês que a USP é uma banca que gosta que a gente entenda que ferimentos em flanco e dorso, ferimentos abdominais abertos, facadas, são ferimentos que a gente tem que cuidar de forma diferente. A gente não pode simplesmente fazer uma exploração digital, porque senão a gente tem risco de machucar algum órgão que está lá dentro. A gente não pode simplesmente suturar, porque a gente sabe que existe o risco de ter lesionado alguma víscera retroperitoneal. E aí, quando a gente vai olhar as alternativas, a gente tem na letra A de armadilha, suturar o ferimento e cair fora, porque o paciente está bem, né? Não, negativo, não podemos. A gente está com medo de ter lesão de víscera retroperitoneal. A gente vai fazer uma toracoscopia ou uma laparoscopia, e essas alternativas aqui, com certeza, estavam para quem entendeu essa questão como um ferimento de transição tóraco-abdominal, tentar aplicar aquele conceito de que ferimento de transição tóraco-abdominal, eu estou com medo de lesionar o diafragma, eu só tenho certeza se tem lesão do diafragma ou não, olhando, seja por laparoscopia, que é o principal, seja por toracoscopia. Toracoscopia é reservada aos casos que tem lesão torácica associada, que eventualmente a gente já fosse precisar entrar com uma toracoscopia, uma VATS, por assim dizer. Mas não, isso aqui não é um simples ferimento de transição tóraco-abdominal. Isso aqui é uma facada nas costas, um ferimento em dorso. A gente está com medo de ter lesão de víscera retroperitoneal. E por isso, a gente lança a mão de uma tomografia de abdômen com triplo contraste. A banca não colocou o triplo contraste para não facilitar a nossa vida, justamente para deixar a gente em dúvida, mas raciocinando, a gente consegue chegar na resposta. E vai ser esse o raciocínio que vocês têm que ter. Esse o raciocínio. Deixa eu ver exatamente o que a banca quer de mim. Deixa eu ler o detalhe. Opa, é isso aqui. Então a resposta só pode ser essa. Vai ser assim na prova do HC de vocês. Avançando para o próximo assunto, vamos falar de tumores do aparelho digestivo. Mais especificamente, de câncer coloretal, que é o que mais aparece. E o câncer coloretal, galera, quando ele é sintomático, o paciente vai se apresentar com dor abdominal, sangramento, pode ter alteração do hábito intestinal, como diarreia e constipação, e esses detalhes no enunciado vão ajudar a gente a entender e já começar a pensar qual é o lado do cólon que está sendo acometido, porque a gente sabe que cólon esquerdo, a gente tem mais alterações do hábito intestinal, esse paciente normalmente obstrui mais, enquanto que câncer de cólon direito, o paciente tem mais
sangramento. A banca pode ir trazendo esses detalhezinhos, a gente já viu a Unicamp fazer demais isso, trazer esses achados, trazer essa história clínica do paciente para a gente raciocinar e chegar na melhor alternativa. Mas, lógico, isso aqui a gente vai só suspeitar, né? Para a gente dar o diagnóstico de um câncer coloretal, a gente precisa de colonoscopia com biópsia. É só entrando com uma câmera, tirando um pedacinho e pedindo ajuda para a galera da patologia que a gente vai ter a certeza do que está acontecendo. Significa que é só a colonoscopia com a biópsia que a gente vai pedir? Não, a depender do caso, se a gente está pensando num câncer coloretal obstruído, a gente quer ver se tem algum grau de obstrução, a gente pode pedir um raio-x de abdômen e pelve para fazer aquela clássica diferença entre obstrução mais central, que a gente está pensando em obstrução de Delgado, ou obstrução mais distribuídas na periferia, com austrações colônicas, para a gente pensar numa obstrução por câncer coloretal. E se esse paciente não tiver condições de fazer uma colonoscopia, a gente conseguir fazer essa biópsia, a gente pode lançar mão de alternativas, tá? A gente pode lançar mão da colonoscopia virtual e a gente normalmente vai pedir tomografia para esses pacientes também. E essas duas ferramentas, que são ferramentas tomográficas, né? A tomografia em si e a colonoscopia virtual, vai ajudar demais a gente a procurar tumores sincrônicos. Porque se o paciente tem um tumor de sigmoide, quem me garante que ele não tem um tumor de ângulo, talvez ali no ângulo hepático, por exemplo? Pode ser que tenha. Então eu tenho que realmente investigar. Colonoscopia é lindo, porque vai ver de lá de baixo até o ilho terminal, mas a tomografia e a colonoscopia virtual ajudam nesses casos também. Isso vai ser importante e justo para a gente estadiar. Como que a gente estadia câncer coloretal? O estadiamento, galera, vai passar pelos exames de imagem, TC de abdômen e pelve, TC de tórax, famoso TC-TAP, né? Tomografia de tórax, abdômen e pelve. Se não tiver tomografia, o raio-x pode dar uma ajudinha, mas o raio-x ajuda quem? Ninguém, a gente gosta mesmo de tomografia. O CEA entra com uma ferramenta. Muita gente faz uma confusão aqui e já teve uma questão da USP que cobrou esse detalhe e algumas pessoas erraram, por isso eu não quero que vocês errem. O CEA, tradicionalmente, de literatura, ele é um exame de estadiamento. O que ele não é um exame de diagnóstico. Ele não dá diagnóstico. Mas um CEA muito elevado, a gente sabe que a gente está com chance de ter um paciente com pior prognóstico. Por isso ele entra classicamente na literatura como exame de estadiamento. Mas para que a gente vai usar o CEA de verdade? A gente vai usar para acompanhar o pós-operatório. A gente quer ver ele caindo depois da cirurgia e nunca mais subindo. E lógico, a própria colonoscopia vai ajudar a gente nesse estadiamento. Com um adendozinho que se a gente está pensando de um tumor de reto, principalmente reto médio e baixo, que é extraperitoneal, a gente lança a mão da ressonância de pelve ou de um ultrassom endoscópico que vai olhar com mais detalhe para essa região da pelve, para tudo que a gente tem acontecendo por ali. Detalhezinho, a gente substituiria a TC de pelve por uma ressonância de pelve se for um câncer de reto. Precisa decorar isso aqui? Hoje não. Hoje não precisa. O que eu quero que vocês lembrem do estadiamento de câncer coloretal? Eu quero que vocês lembrem principalmente do T3, porque o T3 passou da muscular, o T2 chegou na muscular própria, o T3 passou da muscular, T3, assim, passou da muscular. Isso vai ser uma das ferramentas que a gente vai poder procurar nos enunciados para raciocinar em cima do que está acontecendo e acertar a questão que vier pela frente, beleza? Guardem esse detalhezinho do T3 e vamos ver um fluxograma. O que eu quero bater com vocês de fluxograma é justamente um fluxograma de câncer de reto. Lógico, a gente vai começar com a anamnese e exame físico, mas porque olhando para o câncer de reto e lembrando que existe reto alto e médio e baixo, a gente consegue até fazer algumas analogias para o câncer de cólon em si. Porque reto alto, que é acima de 8 centímetros da linha pectínea, a gente está falando de uma lesão intraperitoneal. Reto alto se comporta como cólon. Cólon, se for possível, a gente vai oferecer cirurgia upfront. A gente vai ressecar o tumor desse paciente. Mas a banca adora essa parte aqui também, de tumores de reto médio e baixo, abaixo de 8 centímetros ali da linha pectina. Quem está preocupado com centímetros da linha pectina, nesse momento, esfria a cabeça,
tem muita divergência de literatura. Normalmente a banca vai falar para a gente se é reto alto, médio, baixo, se é intra ou extraperitoneal, principalmente da USP São Paulo, que tem questões bem feitas, ou vai colocar uma distância que a gente não tem dúvida, 4 centímetros, por exemplo, com certeza é extraperitoneal. Não é intraperitoneal, é médio ou baixo. E aí, se esse tumor de reto médio ou baixo for móvel, T1, T2, N0, a gente pode até tentar oferecer alguma forma de ressecção upfront, alguma forma de já curar esse paciente, mas não vai ser para onde a maioria vai. A maioria vai vir para cá, tá? Vai ser um tumor fixo ou semifixo, T3 ou maior, com qualquer N ou qualquer T, para que a gente entenda como cuidar. Qual que vai ser a cirurgia que a gente vai oferecer para esses pacientes? Agora eu vou derivar desse fluxograma essas duas partes aqui para baixo, pá, vieram para cá. Ó. Não mudou o fluxograma, mesmo fluxograma. Se eu vou oferecer cirurgia para esses pacientes, eu estou diante de um estadio 1, 2 de baixo risco, com CEA baixo, olha a importância do CEA, que a gente tem um grau de diferenciação baixo, 1 ou 2, timidade sintase baixa, a gente pode, depois da cirurgia, fazer apenas o segmento. Mas se for um caso mais avançado, estadio 3, estadio 2 de alto risco, seja por um CEA muito elevado, seja por um paciente que a gente operou estando obstruído, as bancas adoram colocar isso também, a gente pode precisar de adjuvância. Se a gente está falando de reto alto, só quimioterapia adjuvante. E aqui é um conceito que eu preciso que vocês guardem também. Reto alto e cólon, a gente não faz radioterapia, senão congela o abdômen e ninguém consegue mexer depois. Já reto médio e baixo, que é extraperitoneal, e aí a gente vai ter feito cirurgia sem ter feito nada antes, a gente pode lançar mão de quimio e radioterapia pós-operatório para depois dar seguimento. Já aqueles tumores que eu falei para vocês, que são maiores, reto médio e baixo, tão mais avançados, as bancas gostam e a HC adora vir para essa parte aqui, ó, da gente precisar de quimio e radioterapia neoadjuvante. Antes da cirurgia, vamos tentar diminuir o tamanho desse tumor para oferecer o tratamento cirúrgico menor possível, sem chance desse paciente, sem chances não, né? É até difícil falar isso como cirurgião, com poucas chances do paciente evoluir com alguma disfunção esfincteriana. E aí, depois da quimio e radioterapia neoadjuvante, a gente normalmente parte para a cirurgia e complementa só com quimioterapia depois. Se fez radioterapia neo, não faz radioterapia depois. E por que tem um asterisco aqui mesmo se resposta completa? Porque existe uma vertente de tratamento que é a terapia neoadjuvante total, TNT, terapia neoadjuvante total, que se a gente tem um tumor desse que desaparece por completo, a gente pode acompanhar no pós-operatório. Como eu falei para vocês, a banca do HC não vai entrar em divergências. Se quiserem colocar uma terapia neoadjuvante total para a gente, vão pintar o cenário bonitinho, com tudo que a gente precisa de informação para ter a certeza de que não vamos operar esse paciente. Não vão colocar uma opção de cirurgia e uma opção de TNT. Não, vai ter uma ou outra, assim esperamos se aparecer. Bem legal, fluxograma 10, mas vamos ver uma questãozinha de 2020 do HC, que amarra muitos conceitos que a gente falou de câncer coloretal. Um homem de 64 anos foi admitido no serviço de emergência devido a obstrução intestinal. Opa, está obstruído. Foi realizado raio-x digital, raio-x digital, que evidenciou ponto de obstrução na transição reto-sigmoidiana. Trata-se de paciente obeso, com diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensão, pacotão completo, sem disfunções orgânicas na admissão no serviço de emergência. Foram realizados exames pré-operatórios demonstrados na tabela a seguir. O achado intraoperatório foi de neoplasia de reto alto. Estão vendo como eu falei que a banca vai contar para vocês? Se é reto alto, é intraperitoneal, sem outras lesões na cavidade abdominal. Foi realizada reto-sigmoidectomia Hartmann, e aí vocês já conseguem entender que aquele fluxograma faz sentido, né? Reto alto, cólon, se eu tiver a oportunidade de oferecer cirurgia upfront, nesse caso do paciente que está obstruído, eu vou oferecer, estou fazendo uma reto-sigmoidectomia Hartmann aqui no PS, com colostomia terminal e sepultamento do reto. Linfadenectomia e o ato operatório transcorreu sem intercorrências técnicas. Porém, durante a operação foi iniciado droga vasoativa devido à hipotensão arterial. O paciente evoluiu sem intercorrências e recebeu alta no 8PO. O exame anatomatológico revelou adenocarcinoma moderadamente diferenciado
com estadiamento PT3N1M0. O P é de patológico, né? Que fizeram um estadiamento patológico mesmo. Um linfonodo comprometido de 21 que tiraram ali. As imagens que a banca deu para a gente, tanto dos exames, mostrando que esse paciente estava com leucócitos aumentados, então já estava um pouquinho complicado, justamente por conta dessa obstrução com austrações colônicas presentes, uma distensão periférica, lindo. E o que ela quer saber da gente? Não é o diagnóstico, contaram toda a história, querem saber duas justificativas para a gente ter feito colostomia na operação realizada nesse paciente. E galera, toda vez que a gente está cuidando de um doente crítico, eu quero que vocês tenham em mente que aquilo que eu comentei com vocês na parte de damage control no trauma, se aplica também para urgências cirúrgicas. Sempre que a gente tem um paciente crítico, a gente tem que oferecer o menor tratamento cirúrgico possível, sempre com viés curativo, lógico, mas sabendo que a gente vai precisar cuidar desse paciente na UTI. E o que acontecia aqui nesse caso, para a gente pensar que esse paciente está crítico, que a gente precisa abreviar essa cirurgia fazendo uma colostomia, não fazendo reconstrução primária? A gente tem duas principais, que é a condição local do intestino, ele estava obstruído, então o intestino não estava na melhor condição, e a condição sistêmica do paciente, de ter precisado de droga vasoativa. Essa época a USP tinha questão aberta, agora pode estar escrito ali qual dos fatores levou à tomada de decisão. E aí na letra A ter obstrução, ou não ter obstrução em alguma outra alternativa, ter necessidade de droga vasoativa, para que a gente entenda que esses detalhes vão fazer a gente tomar as decisões cirúrgicas que a gente tomou aqui. A questãozinha continuava, perguntando para a gente qual deve ser o tempo mínimo esperado para realizar a operação de reconstrução. E a reconstrução desse paciente tem que acontecer, galera, normalmente entre 3 e 6 meses, tá? Guardem esse tempo, pode aparecer alguma coisa também de escolha de tempo na prova do HC para reconstruir. E esse é o tempo médio adequado ali, nem sempre a gente consegue respeitar isso. Às vezes acaba ficando para muito depois por conta da fila de reconstrução que explode em alguns serviços. Operar antes disso, a gente tem uma dificuldade um pouquinho grande por conta de todo o pós-operatório recente do paciente, né? Sem falar, não dá para reconstruir na mesma internação, todo o ilho que pode acontecer. Depois nós vamos começar a ter bridas e aderências, que nesse período de 3 a 6 meses estão até no nível adequado, mas se passa tempo demais também fica terrível, fica tudo grudado. Guardem 3 a 6 meses. A última alternativa, a última questãozinha, né, que perguntava para a gente, a cirurgia foi oncologicamente adequada e o estadiamento anatomopatológico foi o apresentado. Há necessidade de tratamento adjuvante? Sim. Lembra que a gente viu? A partir do T3, galera, a partir do T3 ou T2 de alto risco, nesse caso aqui bastava ser T2 de alto risco, né? Porque ele estava obstruído no pré-operatório. A gente vai precisar de tratamento adjuvante e é reto alto. Vai fazer radioterapia? Não, só quimioterapia. Belezinha? Ainda tinha mais uma questão discursiva, era verdade, perguntando para a gente quais são os exames que a gente vai pedir para fazer a reconstrução. Quais são os exames que a gente tem que pedir? A gente tem que lembrar que a gente está diante de um paciente com câncer coloretal. A gente vai ter que pedir exames pensando em entender se esse câncer coloretal teve alguma recidiva, alguma coisa do tipo, e exames que vão ajudar a gente a planejar a reconstrução do encanamento intestinal do paciente, sim? É um monte de cano que a gente vai ter que juntar. Quais são esses exames? Tomografia de abdômen e pelve, a TC de tórax, entrando no contexto de seguir o estadiamento desse paciente, realmente ver se não tem nada. A colono, a gente faz a colono pela própria colostomia para ver se surgiu alguma outra lesão. E o CEA, para a gente ir acompanhando o câncer coloretal. A gente quer esse CEA baixinho no pós-operatório, sempre para a gente reconstruir em paz e tranquilizar o paciente. Lindo? Alguns detalhes muito relevantes, guarda essas informações. E para finalizar, vamos falar de fechamento de parede abdominal. Como fechar uma parede? Como eu falei para vocês, ao longo dos últimos anos a gente tem visto algumas questões perguntarem para a gente sobre drenos relacionados a isso, então vamos falar sobre isso, sobre hérnias complexas, feridas abdominais um pouquinho mais difíceis de cuidar. Então a gente tem que saber os materiais que a gente precisa usar, começando pela escolha do fio, galera. Sim, o fio que a gente vai fechar a parede abdominal importa. A gente sabe que idealmente a gente vai precisar utilizar fios inabsorvíveis ou absorvíveis de longa duração, que é o PDS. O PDS, a polidioxanona, é o que está mais na moda. É o queridinho da galera atual. PDS 2.0 fecha muito bem uma aponeurose.
A gente pode utilizar também o Prolene, que é inabsorvível, um Prolene 2.0, para garantir que a gente não vai ter perda de força têncil, porque qual que é o detalhe? Usando o Vicryl para fechar a parede abdominal, e só Vicryl, que é um fio absorvível, a gente vai ter uma perda de força têncil, pode ter o surgimento de hérnias pós-operatórias. E a gente está fechando essa parede abdominal bem fechada para prevenir que aconteçam hérnias pós-operatórias. A gente vai utilizar esses fios numa proporção de 4:1, isso aqui significa 4 centímetros de fio para cada 1 centímetro de defeito, sempre utilizando a técnica de small bites. Vão ser pequenas pegadas de um lado e de outro da aponeurose. Não vão ser large bites, ser small bites, meio centímetro ali de um ladinho, depois do outro, de um ladinho, depois do outro. E aí a gente consegue normalmente chegar nessa proporção de 4:1. As provas também normalmente vão pintar para a gente, galera, quadros em que a gente vai precisar usar telas profiláticas. Pacientes submetidos à laparotomia exploradora por conta de um trauma, então vão ter toda a resposta inflamatória ali decorrente do trauma. Pacientes obesos, pacientes desnutridos, pacientes com câncer, todos eles vão ter vantagem de uso da tela profilática, que é para prevenir uma complicação, que é a hérnia pós-operatória, mas a gente tem que também saber prevenir as complicações mais imediatas ali. E normalmente a gente faz isso utilizando algum dreno. Esse dreno que está na tela para vocês é um dreno com gradiente de pressão ativa. A gente vai fazer um vácuo aqui e deixar toda essa parte dele aqui no subcutâneo do paciente. Com isso, a gente vai prevenir que se formem seromas e até mesmo que se formem hematomas ali. Hematomas que podem ser meios de cultura e complicar a ferida cirúrgica. Hematoma é, na verdade, uma das nossas maiores preocupações quando a gente está fechando uma parede abdominal, galera. A gente vai realmente olhando hemácia por hemácia para ir queimando, para a gente garantir que não vai ter nada sangrando, que não vai se formar uma coleção sanguínea ali e esse paciente não vai evoluir com uma complicação pior. Só que esse detalhe da gente ir se preocupando de ir queimando hemácia por hemácia, se a gente exagerar, pesar a mão, pode causar necrose de subcutâneo também. E tem mais uma complicação que eu quero falar com vocês, que é o surgimento de sinus. Para quem nunca ouviu falar de sinus, galera, sinus é uma lesão abdominal decorrente de uma reação inflamatória a um corpo estranho colocado, normalmente ao uso do Prolene. Quando a gente usa Prolene para fixar uma tela, para às vezes fechar uma parede abdominal um pouquinho mais superficial, em que a gente deixa muito fio naqueles milhões de nós que a gente dá no Prolene, aquele tanto de fio pode levar a uma reação granulomatosa no local e fazer uma lesão feia, escavada, que é conhecida como sinus. Só saibam que existe, apareceu na prova de R+, do Einstein do ano passado, então pode aparecer alguma coisa no HC também. Saibam que normalmente está relacionado ao uso exagerado do Prolene, fazendo um monte de nó, fazendo uma reação granulomatosa ali no local. E também sobre situações de contaminação. Porque situações de contaminação, galera, a gente não quer que aconteça quando tem tela. Afinal de contas, se tiver uma tela e tiver contaminado, as chances da confusão ser grande são reais. E lógico, isso vai depender de onde esta tela está posicionada. Se a gente tem a tela mais usada, que é a tela onlay, pré-aponeurótica, em cima de tudo, e infecta, a gente pode conseguir cuidar até mesmo sem tirar a tela. O que é diferente quando a gente começa a ter posições inlay ou underlay. Por quê? Porque nesses casos, as infecções, quando acontecem, podem estar mais profundas. E aí não vai adiantar a gente só ficar cuidando de forma superficial do paciente. Normalmente vão ser mais complexas e vão exigir até mesmo a retirada das telas. Guarda esse conceito e vamos finalizar com uma questãozinha. Mulher de 64 anos de idade, diabética, foi submetida à correção de hérnia incisional através de laparotomia mediana. A técnica operatória empregada foi a colocação de tela de polipropileno sobre a aponeurose, onlay. Lindo, como eu falei para vocês, é mais utilizado. Na figura a seguir, é possível observar que o descolamento do exercício subcutâneo dessa aponeurose foi extenso. Eles não escreveram isso, mas é isso que a gente está vendo, né? Um descolamento extenso e fixação da tela. Foram colocados 2 drenos fechados, colocaram 2 portovacs provavelmente para acompanhar tudo aquilo. E a banca quer saber da gente, além do seroma, porque o seroma a gente já vai estar cuidando ali
com os Sportovacs que a gente colocou, qual outra complicação seria muito frequente? E lembra que eu falei para vocês, quando a gente tem esses descolamentos extensos, a gente vai realmente fazendo uma hemostasia adequada, vai fazendo parar de sangrar vãozinho por vasinho. Se tem alguma perfurante que está vindo ali para a região da pele, normalmente para descolar a gente tem que ligar essa perfurante também. Isso faz com que a gente esteja em risco de necrose de pele e tecido celular subcutâneo. Como a gente conversou, que é uma das complicações que a gente tem que tomar cuidado quando estiver fechando a parede abdominal dos pacientes. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para apostar com vocês. Ainda estaremos juntos em alguns momentos no Pra Cima da USP São Paulo, para quem estiver presencial, para quem estiver online. Vai ser sensacional. Como eu falei no começo da aula, meu Instagram está lá. Qualquer dúvida, qualquer problema, podem mandar mensagem. Estamos juntos até o final. Um beijo no coração de cada um de vocês.